verso 3. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Aqui há uma grande controvérsia na igreja sobre quem são essas duas testemunhas, tá? Como nós estamos abreviando tudo, nós vamos já pelo primeiro versículo aqui, que é o verso 3, que se refere a essas duas testemunhas. Nós vamos dizer quais são as teorias que existem, tá? As teorias sobre essas duas testemunhas. Uns dizem ser Moisés e Elias, outros dizem ser Elias e Enoque, tá? Por que Moisés e Elias? Porque vai representar a lei e os profetas, né? Elias representa os profetas, Moisés a lei. Outros dizem que é Elias e Enoque, que são os dois que não teriam morrido, né? Enoque ainda alguns questionam, então os dois que teriam sido arrebatados, né? E Moisés e Elias, eles aparecem também no Monte da Transfiguração, tá? Além disso, existem outras mais três interpretações. Uns dizem que serão os judeus e a igreja, tá? Outros dizem que serão o Antigo e o Novo Testamento, essas duas testemunhas. E outros dizem ser a igreja e a Bíblia, né? Eu vou deixar em aberto as interpretações, mas eu entendo ser a igreja e a Bíblia, essas testemunhas aqui. Alguns falam, não, porque eles vão morrer, o cadáver deles vai ficar na praça e tudo. Irmãos, é uma linguagem simbólica que nós estamos trabalhando o livro inteiro, né? E eu vou dizer por que eu acho que é a igreja e a Bíblia, né? Nós vamos olhar um pouquinho mais para frente aqui, né? Mas entre algumas referências da própria Bíblia, quando Jesus conta a história de Lázaro, o rico e o Lázaro, né? Então morre o rico e morre o Lázaro, e o Lázaro vai para o seio de Abraão, que seria o céu, e o rico fica em tormentos. E o rico em tormentos, você vai ver que ele está consciente e sentindo coisas, ele sente calor, ele sente sede, que ele começa a falar com Abraão, né? Ele fala, pai Abraão, peça para Lázaro molhar o dedo e me refrescar a língua, porque estou aqui em calor intenso com sede. Não, existe um abismo entre nós e vocês e tal. E aí ele vai conversando com o pai Abraão, pedindo para o Lázaro, né? Aí uma hora ele fala assim, pai Abraão, então me envia, porque eu tenho mais 5 irmãos, envia Lázaro lá para falar com os meus irmãos, para que eles saibam que existe esse lugar, para não acontecer de eles virem para cá também. Qual que é a resposta de Abraão? Abraão fala assim para eles, lá eles têm a lei e os profetas, né? Então ele tem a escritura e os pregadores. Se eles não ouvirem, nem se os mortos levantarem, eles crerão, tá? Então, né? Exatamente. Então, o que acontece? Essas duas testemunhas, os profetas são representados pela igreja, que prega o Evangelho, e a Bíblia, que é a revelação de Deus, tá? Mas devo admitir que não existe uma base muito sólida para a gente afirmar, é assim, não podemos fazer isso, tá? Estamos abertos aí e tal, né? A minha tendência é essa, que é a igreja e a Bíblia, tá? Agora, existem essas teorias que eu falei para os irmãos, são 5 teorias. Elias e Moisés, Elias e Enoque, os judeus e a igreja, o Antigo e o Novo Testamento, a igreja e a Bíblia. Tá bom? Deu para entender mais ou menos? Tá. Então vamos lá. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidas de pano de saco. Elas vão estar profetizando durante metade do período da tribulação. Representa metade do tempo, que não é exatamente esse tempo literal, mas metade do tempo. E vestidas de pano de saco significa pregação de arrependimento e humildade. Essa que é o que provavelmente vai estar acontecendo aqui, será muita prepotência e impenitência, né? Tá? Verso 4. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa, a gente tira aqui, tá? Verso 4.
São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Irmãos, aqui reforça essa ideia de ser a igreja e a Bíblia. Tá? Por que vai reforçar? Essa passagem aqui, se nós estivéssemos fazendo a aula normal, nós íamos lá olhar Zacarias capítulo 4, e depois vai estar na lição para os irmãos examinarem. Tá? Então, Zacarias capítulo 4 vai estar as duas oliveiras. As duas oliveiras, elas alimentam de azeite o candelabro. Tá? Jesus, ele falou que ele anda no meio dos candeeiros, e os candeeiros são a igreja. Lembra que nós vimos quando ele escreveu a carta às 7 igrejas da Ásia? Então, o candelabro, ele vai representar a igreja, que é a luz, né? Nós somos a luz do mundo, né? E o azeite é o que alimenta a igreja. O que alimenta a igreja é a palavra de Deus, né? O azeite vai representar o Espírito Santo. Então, a iluminação do Espírito Santo na palavra revelada para a igreja, que é os candeeiros. Tá? Então, aqui no verso 3, ele fala das duas testemunhas que estarão profetizando vestidas de pano de saco durante 1260 dias. No verso 4 ele fala, são essas duas testemunhas, são essas, as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Essa expressão, em pé, não é a igreja apóstata, é a igreja verdadeira. Então Cristo falou que a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, mesmo que a gente olhe o cenário caótico que nem a gente olha aqui no Brasil, né? Parece que toda a igreja apostatou, parece que toda a igreja, né? Mas nós sabemos que existe igreja fiel. Estamos tentando, né, lutando para nos mantermos fiéis aqui. E não somos só nós, existem outros. Mesmo que, pelo número que a gente vê aí de igreja, de cristãos, mesmo que seja a minoria. Mas, então, essa igreja é a igreja que estará pregando durante esse período, né? E por isso que ele fala, aquela que se acham em pé diante do Senhor da terra. Tá? Então, quem está em pé, obviamente, está em pé pela misericórdia de Deus, pela misericórdia de Cristo, porque a igreja é formada por homens, e todo homem é inclinado para o mal, né? Então, pela misericórdia de Deus, a gente vai se mantendo e vamos sempre pedir a Ele isso, essa fidelidade, essa misericórdia, porque essa força, essa condição de se manter em pé não depende de nós, depende dele, né? Então nós temos que ter o coração voltado para isso, tá? Por isso a gente não pode perder o contato com o zelo, né? Principalmente os 10 mandamentos, que é a lei de Deus, para que a gente não, porque senão a gente vai se perdendo sem querer, a gente vai se afastando. É que nem quando a gente entra no mar assim, né? Eu lembro quando eu era mais jovem, você entrava no mar assim, eu ficava lá brincando. Quando eu voltava, cadê? Onde que eu estava? Isso, só passou, né? Nem percebi que eu estava lá. Então a gente vai se afastando, né? E nem percebe, tá? Versos, tudo bem até aqui, irmãos? É um pouco delicado, assim, um pouco difícil, né? Mas é por aí. Talvez nós chamaremos outras passagens, de fato, também agora eu enxergo com claridade se a palavra de Deus, a Bíblia e a igreja. Porque se a gente ao pé da letra, como muitos dizem, vai ser duas testemunhas físicas, vão ser pessoas. Se olhar toda a Bíblia como um todo, o que fizeram com os profetas, com os próprios apóstolos, o próprio Jesus, quando falou a palavra do Senhor da vinha, mandei o servo, espancaram, bateram, mataram, eu mandei o próprio filho. Então dá a impressão, se você tomar o pé da letra como ser pessoas, dá a impressão que vai se converter por ouvir aquela pessoa. Não, a conversão só pode ser dada pela palavra de Deus. Exatamente. Não há outro meio. Então eu acho muito incoerente você materializar isso numa pessoa, a não ser que seja uma única pessoa possível, que é Cristo. Ela já veio, e Cristo já veio e deixou a palavra. E agora vem para julgar vivos e mortos. Exatamente, não bem observado mesmo. Exatamente isso. Então você vê que vai fazendo todo sentido, né? Então, essa questão, né? Mas, como falamos, né? Claro, existem essas outras interpretações, né? Então,
vamos lá. Se alguém, então são essas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra, né? O candeeiro, então, mantendo a coerência, né, da interpretação desde o começo do livro, seria a igreja. Verso 5: se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer. Então, causar dano à igreja verdadeira e à escritura, né? Tá? Se nós olharmos aqui João, Evangelho de João, capítulo 20, verso 23, Jesus está falando aqui aos discípulos, aos seus apóstolos que representam a igreja, né? Se de alguns perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Se los retiverdes, serão retidos. Tá? Então, se alguém causar dano para a igreja, vão causar, né? Essas pessoas vão ter que ser condenadas por isso, tá? Porque a igreja vai estar lá pregando, não por querer impor uma opinião, né? Mas a serviço de Cristo, né? Como um anjo mesmo, um mensageiro, pregando esse juízo e a salvação em Cristo. Então, entre aqueles gentios, alguns vão aceitar essa palavra, outros vão causar dano, tá? Esses que causarem dano vão, né? Verso 6, aqui nós vamos ver que a autoridade da palavra de Deus, ó. Verso 6: elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelo, tantas vezes quantas quiserem. Então, o que acontece? A igreja ela vai ter autoridade para fechar o céu para que não chova, ou seja, durante os dias que profetizarem, né? E tem autoridade também sobre as águas, e aí vai representar pessoas. Que autoridade é essa? Para convertê-las em sangue, que é condenação, que é o que Jesus fala aqui. Ao que perdoarem os pecados, eles serão perdoados, aos que não perdoarem, não serão perdoados. Claro que isso não vai ser uma atitude arbitrária da igreja, né? Mas a igreja vai estar representando Cristo. Então, aqueles que não perdoarem os pecados são justamente os intermitentes, aqueles que vão estar combatendo a igreja, né? Então, a igreja de Cristo, irmãos, é algo muito sério, muito sério. A igreja de Cristo, ela não é uma empresa, ela não é um clube social, né? Ela não é um lugar que eu vou quando eu tenho vontade, ela não é um lugar que eu saio dela e fico falando mal dela. Ela representa Cristo. Paulo, quando ele estava perseguindo a igreja, Cristo aparece para ele e fala: por que me persegues? Então, olha só como Cristo ele é o marido que toma a frente, não para defender a esposa mesmo. E ele chega e fala: por que você está me perseguindo? Por que você está fazendo isso comigo? Ele não fala assim: por que você está fazendo isso com ela? Por que você está fazendo isso comigo? Né? Então, a igreja, quando eu vejo pessoas assim que simplesmente abandonam, não se querem uma satisfação, simplesmente dá temor, irmão, de ver isso, porque não é homens que essas pessoas estão atacando. E quando elas saem falando mal, graças a Deus aqui de nós, mas a gente vê que acontece em outros lugares, né? Estou falando mal da igreja de Cristo. É complicadíssimo isso aí, viu? Não é peso leve, não. Isso reforça tudo quando o Igor falou. As pessoas podem se levantar, matar os profetas, matar os apóstolos, matar os cristãos, mas a igreja prevalece. Ninguém jamais conseguiu nem conseguirá ferir a igreja. Exatamente. A igreja ela sempre existiu, até quando o Senhor permitir que exista. Exatamente. Então a igreja ela passou por todas as perseguições, os cristãos morreram, as pessoas foram perseguidas, foram martirizadas, mas a igreja e a palavra de Deus sempre prevaleceu. Então é exatamente esse trecho aqui, né? Ninguém pode causar dano, né? Ninguém pode destruir a igreja. Não destruir a igreja, não. Se causar dano, ele pode causar dano à igreja, mas não destruir a igreja. Se causar dano, ele vai sofrer condenação. Né? E Plínio escreveu para o imperador, alguns anos depois de Cristo, falando que o número de cristãos tinha aumentado no Império Romano. Alguns daqueles que Cristo tinha ressuscitado ainda estavam vivos. Plínio escreve para o imperador.
E no ano 330 e pouco, quando Constantino oficializa, tem um relato de Torquato, se não me engano, agora me fugiu o nome, me perdoe, em que ele fala que a maioria da população do Império Romano já era de cristãos, mesmo ainda perseguidos pelos imperadores. A maioria, então nem o maior governo, o maior império que já teve no mundo, foi o Império Romano, conseguiu segurar. O Império Romano acabou se moldando a ele, né, porque não conseguiu, se você não pode com eles, junte-se a eles, né, porque não conseguiu impedir o crescimento. Tá? Verso 7, né? Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e os vencerá e os matará. A igreja será silenciada, tá? Isso aqui vai representar perdição total para os ímpios. O que restava de luz para eles será apagado aqui nesse momento. Até porque, pastor, a terça parte das estrelas já caíram, né? Já houve endurecimento do coração de boa parte da população. Isso. Teve ainda esse período, né, que continuou pregando, mas agora é o limite, né? Agora chega no limite, né? Você vê que ela tem autoridade da besta para matar, mas não acaba definitivamente, nós vamos ver já, tá? Então a igreja é silenciada, tá? O que vai resultar em perdição de mais ímpios. Tá? Lembra que tinha os gentios, né? Alguns ainda vão se converter ali, vai ficar mais difícil ainda. Vai aumentar um tumulto e menos luz, mais trevas e menos luz, né? Verso 18. Aqui, ó, neste verso 8, que as pessoas usam para dizer que tem que ser pessoas, não pode ser a igreja, mas a linguagem ela é simbólica. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Tá? Sodoma e Egito, ninguém sabe explicar exatamente o porquê que está nesse versículo, né? Mas vai caminhar no sentido de opressão dos falsos deuses, mais ou menos como nós estudamos domingo, né? Opressão dos falsos deuses e imoralidade, que vai estar representado pelo Egito, não a nação, né? Lógico, muitos cristãos no Egito, né? Mas pelo que foi o Egito durante o período do faraó ali, né? Da escravidão do povo judeu. A opressão de falsos deuses, tá? Que vai estar representada pelo anticristo, né? E Sodoma vai representar a imoralidade, né? Os irmãos percebem, né? O tipo que é, tá? Depois vem o verso 9. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio. Está vendo? Uma representação dos 3 anos e meio. E não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Aqui é interessante, porque eles vão celebrar o fato desse silêncio da igreja aí. A igreja não está incomodando mais, não tem mais aqueles falsos moralistas, não tem mais aqueles chatos, né? Não tem mais ninguém lá. O que as pessoas querem é pecar em paz. Elas não querem que tenha alguém falando, olha, isso é pecado, você quebrou o mandamento aqui. Eles não querem isso aí, eles querem pecar em paz. Essa é a realidade, né? E aí, então haverá alegria, eles vão dar presente, como se fosse o Natal, né? Eles dão presente uns para os outros e comemoram e tal, né? Veja o verso 10. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas, enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra, né? Tá? Então, eles celebram, mas a igreja e a escritura não são sepultadas, quer dizer, não saem totalmente da história, ainda continuam servindo como testemunho, mesmo quando houver esse momento em que a igreja será meio que sufocada, silenciada, tá? Aparentemente é uma vitória da bênção do anticristo, mas na verdade é mais punição e mais flagelo para os próprios ímpios, é condenação para os ímpios.
E na verdade, eles mesmos não querem sepultar, né? Só que a igreja, ela continua então, ela não sai totalmente da história da serva testemunha. Quando aqui no verso 10 fala atormentado, né? Eles apontam o pecado, que é exatamente isso que eu falei, né? As pessoas querem pecar em paz, tá? Lembrando, né, pastor, aquela passagem lá, se não me engano em Atos, né? Aqueles que têm transtornado o mundo chegaram até nós. Então, o Evangelho, a palavra de Deus sempre causou e sempre vai causar. Sempre. Porque é a palavra de Deus, ela vai contra o pecado. Isso falar que esses que estão atormentando o mundo, perturbando o mundo, em Atos, né? Quando eles estão em Atos 19, se não me engano, quando eles estão em Éfeso. E aí eles se reúnem ali no teatro de Éfeso, eles começam a gritar: grande é Deus, grande é Diana, deusa dos Efésios. Grande é a Diana dos Efésios. Né? Verso 11: mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e àqueles que os viram sobreveio grande medo. O que acontece? A pregação volta. A igreja não foi, né? É tipo assim, eles olham e falam: caramba, isso consegue acabar com isso, né? Eles querem uma sociedade totalmente distante de Deus, mas vai ser impossível, né? Nietzsche tentou isso no século XIX, né? Nietzsche criou um movimento da morte de Deus, escreveu um livro, A Morte de Deus, né? Onde está Deus? Eu não gosto nem de citar, eu caí na besteira nos anos 80 de ler esse livro e me arrependi até hoje. E ele fala coisas assim: Deus está morto. Onde está Deus? Deus está morto. Nós mesmos o matamos. Ainda posso ouvir os seus gritos. Seu sangue está em nossas mãos. Nietzsche queria tirar Deus do inconsciente coletivo. Queria tirar a ideia de Deus da humanidade. Só que Nietzsche, com a vida e a morte dele, ele acabou confirmando a palavra. E morreu louco e traído pela própria irmã. Então ele acabou confirmando a palavra que acabou tendo problemas psíquicos. Morreu pobre, miserável, traído pela irmã e com problemas psíquicos. Então, verso 11, né? A pregação volta, né? Verso 12: e as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos a contemplaram. Então, a preparação final para a volta de Cristo, tá? Nós vamos entender o arrebatamento da igreja, irmãos, como um evento único. Nós não entendemos o arrebatamento como sendo o arrebatamento, aí vai ficar umas pessoas aqui, depois Cristo vai voltar. Nós vamos entender como um evento único, o arrebatamento da igreja e a volta de Cristo, né? Então, Cristo voltando, os que morreram em Cristo ressuscitam, e os cristãos que estiverem vivos terão seus corpos transformados nos ares, tá? Vamos ter explicações sobre isso futuramente, dentro do livro, tá? Verso 13: naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo atemorizadas e deram glória ao Deus do céu. Então nós vemos aqui que algumas pessoas, alguns morreram em condenação e outros deram glória. Lembra o pátio que vai ser pisado, agora não é chamado de ímpio, mas de gentios? Então alguns acabam abraçando a fé pela pregação dessa igreja dos últimos dias. Não é a igreja, né? É a igreja dos últimos dias, vamos entender, a igreja que estará atuante, né, nos últimos dias. Irmãos, rapidinho para a gente terminar, pode ser? Continua mais um pouquinho para frente? A gente termina. A 7ª trombeta. Será que consegue gravar? Então, faz o seguinte, tira para mim, por favor. E a gente já põe de novo. Tem 36 minutos, acredito que dá para ir, pastor. Eu acho mais uns 20. Mas era bom fazer outro vídeo, né? Tira e mais de novo.